Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Regra de Ouro da Vida Cristã. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês a palavra que é o texto base do nosso vídeo de hoje, que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje, que se encontra no capítulo de número 7 do livro de Mateus, versículo de número 12, que nos diz assim: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Aqui, mais uma vez, estamos estudando, aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, onde Jesus estabeleceu os princípios basilares do seu reino. E aqui, nessa parte do Sermão da Montanha, em que Jesus fala, nos ensina sobre as relações interpessoais, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o próximo. Falamos sobre não julgar, falamos também que devemos vigiar no momento de anunciarmos o Evangelho, para que as pessoas, que não querem receber o Evangelho não possam denegrir, a palavra de Deus, não possam difamar a palavra de Deus. E aprendemos também a nossa relação com Deus de pedir e buscar deve também refletir. Aí essa relação de nós com Deus é o que nós iremos falar no vídeo de hoje, que deve refletir no nosso relacionamento com o próximo, com o nosso semelhante. Por isso, nós vemos nessa palavra que Jesus inicia, portanto, ou seja, uma conclusão dessa parte do Sermão da Montanha sobre a nossa relação com o próximo. Então, alguns vão dizer que esse versículo que nós acabamos de ler, esse ensino que nós acabamos de ler, é o princípio basilar, é a coluna, é a pedra angular do ensino de Cristo, da vida cristã. Por isso o título do nosso vídeo de hoje é A Regra de Ouro da Vida Cristã. Porque aqui é uma regra áurea que nós devemos buscar viver nas nossas relações, no nosso exercício da vida cristã. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra bem rápida, que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. E aí, quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que aqui Jesus revolucionou ao trazer esse mandamento positivo para nós, seus seguidores, para nós, aqueles que acreditamos nele, para nós que fomos alcançados pelo seu amor. Antes de Jesus, ou até mesmo na época de Jesus, existiam pessoas, filósofos, rabinos, que ensinavam esse mandamento que nós acabamos de ler, mas de maneira negativa. Por exemplo, o rabino Hillel, que é um rabino muito conhecido do primeiro século da era cristã. Ele ficou muito conhecido por seus ensinos, por sua sabedoria, por sua mansidão. E ele ensinava às outras pessoas que não fizessem ao outro aquilo que as pessoas não quisessem que fizessem a eles. Ou seja, está dando esse mandamento, só que de maneira negativa. Não faça ao outro aquilo que vocês não queiram que faça com vocês. Sendo mais ao pé da letra, ele diz assim: não faça aquilo que é odioso a você, ao outro. Então observe a diferença entre o que Jesus falou e o que esses rabinos, esses mestres ensinavam. Existem também vários filósofos também que seguiam essa mesma linha de não fazer, de ensinar aos seus seguidores, aos seus discípulos: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Por exemplo, até um filósofo bem conhecido, Aristóteles, também ensinava esse princípio básico. Confúcio também era um desses filósofos que ensinavam esse princípio, só que de maneira negativa. Como assim, Cláudio, de maneira negativa? Observe, Jesus diz: faça ao outro aquilo que vocês querem que façam com vocês. Esses mestres, esses filósofos que ensinavam na época de Jesus e até antes de Jesus, ensinavam: não faça ao outro
aquilo que você não quer que faça com você. Observe a diferença do sentido positivo para o negativo. Eu vou tentar ser mais claro. Por exemplo, um está falando para você não praticar o mal, ou seja, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você, ou seja, não faça, né, o mal. Agora, Jesus Cristo, ele revoluciona porque ele vai trazer um sentido mais ativo. Ao invés de não fazer o mal, Jesus Cristo está basicamente nos ensinando assim: faça o bem, ou seja, faça ao outro aquilo que você quer que faça com você. E aí nós podemos observar nessas duas linhas esse sentido positivo que Jesus traz e o sentido negativo que esses pensadores, esses mestres, esses rabinos traziam em duas perspectivas. Por exemplo, o lado em que esses rabinos, como eu vejo, que eles traziam esse ensino de não fazer ao outro aquilo que você não quer que faça com você, é um princípio que vai levar ao sentido talvez da reciprocidade. É um sentido de uma via de mão dupla. Então eu não vou fazer o mal para que eu também não possa receber o mal. Mas indo um pouquinho mais além, eu acredito que há um sentido também do egoísmo. Porque se eu não faço ao outro, a intenção de eu não fazer ao outro esse mal é porque eu não quero que faça comigo. Então o meu eu não faça comigo. O meu eu está nesse centro. Agora, quando Jesus diz faça ao outro aquilo que você quer que faça com você, Jesus Cristo tira essa ideia de reciprocidade, ou seja, essa via de mão dupla. Então, eu faço o bem só aquele que me faz o bem. Ou, por exemplo, eu só amo a pessoa que me ama. Jesus traz, revoluciona esse sentido e atua, essa que é a chave do ensino aqui que Jesus está nos dando. A misericórdia e o amor passa a atuar nesse princípio. Porque ao invés de eu não fazer o mal ao outro, né, aquilo que eu não quero que faça comigo, ao invés disso eu começo a fazer ao outro aquilo que eu quero que faça comigo. Talvez você possa ficar um pouco confuso, mas eu vou tentar ser, né, mais uma vez, bem claro e bem objetivo. Observe, o relacionamento de Deus conosco é o quê? É o sentido de misericórdia, de amor, de compaixão. Porque nós, pelos nossos pecados, a única coisa que nós merecíamos é a morte, consequentemente, né, ir, né, para o inferno. Mas pela misericórdia de Deus, pelo amor que nos alcançou, né, esse salário do pecado, que é a morte, Jesus Cristo, ele vai nos substituir, vai apagar os nossos pecados, para que possamos ter a vida nele, a vida em Jesus, a vida com Deus. E aí nós vemos o sentido da misericórdia, do amor imerecedor, que nós não merecemos esse amor. Então essa é a ação de Deus sobre as nossas vidas. Aí o que Jesus está nos ensinando? Como eu falei, é essa relação de Deus conosco que nós devemos ter com o nosso irmão. Então esse amor que nos alcança deve também alcançar o outro através das nossas vidas. Isso verdadeiramente nos faz ser semelhante a Deus. Então, quando eu falo que aqui o ensino que Jesus está nos trazendo é o sentido de misericórdia, do amor, né, que esse ensino, esse princípio vai se tornar ativo no sentido positivo, ao invés do sentido de negativo, de eu não fazer o mal só porque eu não quero receber o mal, aí esse sentido de reciprocidade passa a ser um sentido de misericórdia e de amor. E é isso que Jesus Cristo vai dizer que é toda a lei e os profetas. Ou seja, todo o Antigo Testamento, todo o ensino que Deus traz ao seu povo vai se resumir nesse princípio. Faça tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-vos também a eles. E aí nós vemos o exercício do amor, o exercício da misericórdia. E observe que quando Jesus nos manda fazer ao outro aquilo que nós queremos que faça conosco, observe que esse sentido, essa ação de exercer a misericórdia e o amor, não é que eu vou esperar algo em troca.
não é que eu vou receber do outro em troca. Então esse amor, né, que nos alcançou por meio da graça imerecedora, que nós também devemos aplicar no exercício da nossa vida cristã ao outro, de amar o outro, né? Que esse é o princípio dos maiores mandamentos bíblicos que Jesus Cristo mesmo vai nos ensinar. É amar ao Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele também vai estar diretamente ligado a esse princípio de fazer ao outro aquilo que eu quero que faça comigo. Mas o sentido de eu fazer a pessoa o bem, né, que eu quero que faça comigo, não necessariamente está ligado ao outro fazer aquilo que eu fiz a ele de volta. Então, quando eu exercito esse amor, quando eu faço bem, sem querer, né, sem ter a intenção, talvez, eu estou fazendo isso aqui porque eu sei que ele vai me recompensar. Eu estou fazendo esse bem aqui porque eu sei que ele vai me fazer esse bem também. Não é isso que Jesus está nos ensinando. Faça. Você queria que ele fizesse, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, nós temos que ter essa visão espiritual em mente e no coração. E assim, o que mais impactou em mim essa palavra foi viver ela, né, durante a ministração do Espírito Santo ao meu coração. Porque o mais lindo de nós anunciarmos a palavra é uma palavra que nós verdadeiramente vivemos e buscamos viver. Porque quando nós fazemos o bem para o outro sem querer receber algo em troca, é algo muito maravilhoso, porque eu não estou focado na recompensa que vai me trazer daquela pessoa que eu estou praticando bem, mas eu estou feliz, alegre por estar cumprindo aquilo que Deus me direcionou, aquilo que Deus direcionou ao meu coração, me instruiu a fazer. E isso é extraordinário. E essa palavra que eu estou compartilhando com vocês, para mim o mais importante aqui neste ensino foi eu ter buscado viver ela, buscar talvez ter praticado ela durante essa semana. Então eu vi a misericórdia e a graça de Deus. Eu eu queria que essa pessoa fizesse isso, né, comigo, mas sem receber em troca. Muitas vezes a pessoa não vai fazer aquilo ali que você fez para ela. E por mais que eu tenha e saiba, né, talvez a certeza de que eu não receberia aquilo ali em troca, de que a pessoa iria fazer aquilo ali que eu queria que ela fizesse para mim, eu estava satisfeito, eu estava feliz, né, por estar cumprindo a palavra de Deus. Porque é isso que eu tenho pedido para Deus. Pai, eu não quero apenas ser conhecedor da sua palavra, eu quero viver ela, eu quero praticar ela. E Deus tem que colocar em circunstâncias para realmente exercer, para aplicar a sua palavra. Porque não é fácil. Você imagina fazer o bem, talvez uma pessoa que te faz o mal. Fazer um bem para uma pessoa talvez que sei lá, vingativa contra você. Não é fácil. Mas você faz porque algo te impulsiona a isso. O Espírito Santo de Deus que habita em nós nos impulsiona a fazer isso. E isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Além do que anunciar as boas novas, anunciar a palavra de Deus, falar do amor de Deus, o mais lindo de tudo isso é viver a palavra de Deus. Não tem coisa melhor do que nós vivermos a palavra de Deus. Isso é realmente libertador, isso é transformador, isso é o que nos traz a paz, a alegria de estar cumprindo a palavra de Deus. Não sei se ficou clara essa palavra, porque o sentido que eu quis trazer, mas eu vou trazer mais um resumo para tentar ficar mais claro em sua mente. O sentido que eu falo, vou trazer uma ilustração para ficar mais claro a você. O sentido negativo e o sentido positivo desse mandamento. O sentido negativo são aquelas pessoas os filósofos, estudiosos, que traziam esse ensino: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Por exemplo, seria a situação de, por exemplo, você não ferir uma pessoa, né? Não agredir uma pessoa com as mãos, ou sei lá, usar
um objeto cortante para agredir uma pessoa. Então eu não vou fazer isso, esse mal, porque eu não quero que esse mal seja feito comigo. Agora, quando Jesus fala, faça aquilo que você quer que faça com você, por exemplo, é você estender a mão para ajudar alguém. É você ver uma pessoa numa situação difícil e estender a mão para tirar ela daquela situação difícil. Então esse é o sentido ativo, é o sentido positivo que Jesus Cristo está ensinando. Essa ação de exercer o bem, não a ação de não exercer o mal. Então eu espero que fique claro com essa ilustração. Então, ao invés de não usar a mão para agredir uma pessoa, você vai estender a mão para ajudar essa pessoa. Então é isso que Jesus Cristo está nos ensinando. É o sentido do amor ativo, do exercício do amor. Não é simplesmente eu amar só quem me ama, mas eu amar porque o amor de Deus me alcançou, porque o amor de Deus, através do seu Espírito Santo, habita dentro de mim. Eu espero que essa palavra tenha falado no seu coração e que nós possamos cada dia mais e mais buscar viver essa palavra maravilhosa que nos alcançou, que nos transforma dia após dia, pois estamos em um processo que cada dia devemos buscar melhorar, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. E que a graça, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.